Marcos, capítulo 1, versículo 14 a seguir. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vou repetir a parte final do versículo 15. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nós estamos diante de um texto que retrata o início do ministério de Jesus. Jesus inicia o seu ministério na Galileia, registrado aqui por Marcos, após a prisão de João. João Batista foi preso, e logo após este momento, Jesus dá início ao seu ministério. E a palavra que ele inicia pregando, anunciando aos seus ouvintes, é exatamente essa que está no versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido. Aqui ele está dizendo da plenitude do tempo, da hora que foi chegada, aquela hora tão esperada pelos judeus, que era a hora da chegada do Messias. Todos eles, desde os tempos antigos, desde os profetas do Velho Testamento, já estavam naquela expectativa do momento da libertação, que chegaria o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, e os libertaria. É claro que a visão de libertação que eles tinham era uma visão um tanto quanto diferente, e posso até dizer distante, da visão que o próprio Jesus anunciou. Porque eles esperavam uma libertação política. Os judeus, os irmãos sabem que foram oprimidos, escravizados por vários reinos, desde o Egito. Lá no início, no livro do Êxodo, nós encontramos este relato histórico, quando os judeus, os filhos de Israel, foram escravizados por Faraó, pelos egípcios. Mais na frente, encontramos outras nações, outros impérios, como a Babilônia, como o Império Grego, o Império Romano, grandes impérios do mundo, que dominaram o mundo e também dominaram os judeus. E eles, sempre na expectativa de receberem a libertação política, a libertação financeira, a libertação física desses impérios que dominavam o mundo. Quando Jesus nasceu, o império dominante era o Império Romano, e havia também essa expectativa: queremos liberdade das mãos dos romanos. E Jesus nasce, a Bíblia anuncia o seu nascimento, e diz que no dia do seu nascimento estava chegando uma boa notícia, que é o Evangelho. Evangelho significa boas novas, boa notícia. Jesus, por um período, ele se prepara, ele passa pela infância, adolescência, juventude, e agora na idade adulta, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério terreno, sendo batizado por João Batista, recebendo a autoridade do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que se manifestou quando ele foi batizado em forma corpórea de uma pomba. Foi levado ao deserto para ser tentado,
a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado, mas ele venceu Satanás pelo poder da palavra. Por 40 dias ele esteve ali, foi tentado, mas ele não titubeou, ele venceu pelo poder da palavra. E após passar por todo esse processo, que resumidamente eu estou falando, ele então inicia o seu ministério pregando o evangelho do reino de Deus. O reino de Deus, na perspectiva dos judeus, seria um reino político, mas na perspectiva de Cristo e do próprio Deus, era um reino espiritual. Era um reino que traria liberdade, libertação espiritual. Acompanhem comigo em Lucas capítulo 4 e o versículo de número 14 a seguir, porque aqui nos mostra o perfil, a natureza deste reino. Lucas 4 e 14 diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, e na sinagoga levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui ele vai colocando para os seus ouvintes qual a natureza do seu reino. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas. Evangelho significa boa notícia, ou boas novas. Boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Eles esperavam uma libertação do Império Romano, mas Jesus está aqui anunciando uma libertação do poder das trevas e do pecado. E ele diz: restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19, diz o texto: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Neste momento que Jesus está numa sinagoga, num dia de sábado, ele está mostrando para os seus ouvintes qual era a natureza do seu reino, qual era a natureza do reino do seu Pai, que era libertar aqueles que estavam oprimidos pelo maligno, que era trazer visão para aqueles que foram cegados pelo espírito das trevas, que era dar liberdade, libertação para aqueles que estavam oprimidos pelo poder das trevas. E lá em Marcos capítulo 1, onde nós lemos, ele prega dizendo: olha, o tempo está cumprido, o momento chegou. Uma pena que este momento não foi compreendido pelos judeus. A Bíblia diz em João capítulo 1, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Alguns não entenderam o momento, alguns não compreenderam que estava diante deles o libertador da humanidade, aquele que perdoa pecados. E alguns até entenderam, mas não o aceitaram, o odiaram, o rejeitaram. Por isso que João escreve que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os seus irmãos, os seus compatriotas, até mesmo os seus irmãos de sangue, a sua família, não o recebeu durante o seu ministério. Só depois da sua morte que eles aceitam
a Cristo como Salvador. Ele foi rejeitado por muitos, ele não foi compreendido por muitos, mas ele está dizendo: o tempo chegou, a hora chegou, o reino de Deus está próximo. O que ele está dizendo aqui é que a porta da graça se abriu. O que ele está dizendo aqui é que a oportunidade de salvação havia chegado. O que ele está dizendo aqui é que o momento de ser livre das correntes do maligno, do pecado, do poder das trevas, havia chegado para aquele povo. E este momento que iniciou lá com Jesus, ele continua até o dia de hoje. Você que está aqui nesta noite ou nos assiste pela internet, saiba que o tempo chegou, a hora chegou, a plenitude do tempo chegou. É este o momento que você deve reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós falamos que a igreja precisa fazer missões, é exatamente isso. A igreja leva para as pessoas a mensagem do Evangelho e diz: olha, o momento da salvação é este, a hora da libertação é esta. O papel da igreja como um agente missionário. A igreja missionária, ela não deve se preocupar com política, com filosofia, com ciências. O papel preponderante, principal, essencial da igreja é anunciar que o momento da salvação é este. Agora este momento um dia vai terminar, vai acabar, a porta da graça vai se fechar. Chegará o tempo que não haverá mais oportunidade para receber a salvação. Chegará o momento em que a pregação não terá mais o seu efeito como tem hoje, porque a porta da graça se fechou. Mas eu vos digo nesta noite, nós ainda estamos vivendo o momento da salvação. Aleluia. E ele diz: o reino de Deus está próximo. E alguém poderia me perguntar, ou perguntar para Jesus naqueles dias: o que devemos fazer para entrar neste reino? Será que devemos pagar alguma coisa? Será que devemos fazer algum ritual, como as outras religiões o fazem? Será que devemos oferecer um animal em sacrifício, como o próprio judeu oferecia nos sacrifícios judaicos? Aí Jesus dá a receita, ele dá o ingresso que você tem que ter para entrar neste reino. Ele diz no versículo 15, a parte final: primeiro, arrependei-vos. Aleluia. A porta da graça está aberta. Jesus já veio, já cumpriu o seu papel, já morreu na cruz do Calvário, já fez a obra que o Pai determinou. E Ele está dizendo: olha, para você fazer parte deste reino. Que reino é este, pastor? É o reino de Deus. O apóstolo Paulo fala que neste reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diz o apóstolo Paulo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Neste reino, alegria. Quer ver só quem aqui faz parte do reino e é alegre na pessoa bendita de Jesus? Levante uma das suas mãos e dê um glória ao nome do Senhor. Quem faz parte do reino e tem paz no seu coração, como diz o hino 3 da harpa: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o que é arrependimento? Arrependimento literalmente é voltar atrás. Arrependimento não é remorso.
Porque o remorso nos adoece, o remorso nos deixa com dor no coração, na alma, mas não muda, não gera mudança nas nossas atitudes. É aquela pessoa que erra, que peca, que faz o mal para alguém, e ela se sente mal com aquilo, mas no dia seguinte ela volta a fazer a mesma coisa. Isso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento também não é meia culpa, é dizer, olha, como disse Adão, quando o Senhor falou com ele, quem te mostrou que você estava nu? Quando Deus lhe procura lá no jardim, e ele faz uma meia culpa à mulher, e a mulher por sua vez, meia culpa à serpente, ou seja, transferindo responsabilidades e dividindo a culpa, como muitos fazem. Olha, eu tenho essa vida nos vícios, nas drogas, essa vida de pecado, de erro, mas na realidade é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa da minha família, é culpa do meio onde eu fui criado. Escute o que eu vou dizer a vocês, e escute com muita atenção. Quem quer fazer parte do reino, tem que se jogar diante do rei de joelhos e dizer, eu sou culpado, eu quero salvação. Aleluia. Lembra-se do filho pródigo, lá no capítulo 15 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, quando ele estava no fundo do poço, ele teve uma atitude nobre. A Bíblia diz que ele caiu em si, e ele então, se levantando, disse, eu vou ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e também perante ti, já não sou digno de ser chamado um dos seus filhos, trata-me como um dos seus empregados. Ele não jogou a culpa no irmão mais velho, não jogou a culpa no pai, nem nos amigos. Diz a Bíblia que ele caiu em si e falou, eu pequei, e eu vou ter com meu pai. E quando ele tomou essa atitude, foi em direção à casa do pai, ele encontrou o pai de braços abertos, que o recebeu, o beijou, o abraçou. E este pai, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele está aqui nesta noite. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele louvor e adoração. Ele está aqui, ele é o rei deste reino. Aleluia. Então arrepender não é meia culpa, arrepender é minha culpa, é dizer, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor, eu preciso de perdão dos meus pecados, eu preciso de salvação. E quando a gente se arrepende, a gente para o nosso carro espiritual e a gente vira, a gente faz uma conversão e a gente volta para o caminho oposto. Arrependimento é você parar o seu carro que está indo para o norte, voltar em direção oposta. E você que me ouve nesta noite, você que ainda não é crente, você que está afastado, você que está pela internet e ainda não entregou-se a Jesus, se arrependa hoje. Você vai encontrar um Pai amoroso, você vai encontrar um Rei que vai te receber de braços abertos neste reino. Aleluia. Mas diz mais Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então aqui estão os dois requisitos para entrar no reino. Primeiro, se arrepender. Segundo, crer no Evangelho. Crer fala de fé. Arrependimento e fé são coisas que caminham juntas, não dá para separar. É como se a gente pegasse uma bola de futebol, de um lado branco, de outro lado preto, e você diz, é a mesma bola, com cores diferentes, mas uma é fé,
outro é arrependimento, e não dá para separar. Se separar, não é mais uma bola. Arrependimento e fé caminham juntos. Não dá para se arrepender sem ter fé, e não dá para ter fé sem se arrepender. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dia, quando Paulo estava preso, ele e Silas, lá no cárcere em Filipos, Atos capítulo 16, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam, louvavam a Deus, e Deus mandou um terremoto naquele lugar, e as correntes foram soltas, eles foram libertos, e o carcereiro ficou apavorado, porque ele era responsável pela vida daqueles homens que ali estavam, e ele pagaria com a sua própria vida se eles fugissem. Mas Paulo acalma o carcereiro e diz: olha, fica tranquilo, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então ele diz: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo lhe dá a receita: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você que está aqui nesta noite, creia no Senhor Jesus. Aleluia. Crer no Senhor Jesus é você dar um passo, como se fosse dar um passo no abismo, como se estivesse na beira de um precipício, de uma montanha, e você não vê mais o que tem lá embaixo, mas você por fé dá aquele passo, sabendo que o Pai vai lhe sustentar. Crer no Senhor Jesus é você se lançar aos braços dEle e dizer: olha, eu não tenho força para vencer o pecado, eu não tenho força para mudar de vida, mas eu vou me lançar aos braços dEle, e Ele vai cuidar do resto. Ele vai mudar a sua casa, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua mente. Você sairá daqui transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um dia estava vindo de Jerusalém o responsável pelo tesouro lá da Etiópia, o eunuco, e ele vinha na sua carruagem. Diz a Bíblia que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia nada. E Filipe estava lá em Samaria, e o Espírito Santo mandou que ele fosse para aquela estrada de Jerusalém para Gaza, estrada deserta, e lá naquela estrada ele encontra aquela carruagem, e ele vê aquele homem que lia o livro sagrado do profeta Isaías, e ele diz: entendes tu o que lês? E o homem responde: como eu vou entender, se não há quem me explique? E a Bíblia diz que Filipe subiu na carruagem a pedido daquele homem e começou a lhe explicar. O homem perguntou, porque ele estava lendo Isaías capítulo 53, e o homem lhe pergunta: de quem ele está falando? Dele mesmo ou de outro? E o evangelista Filipe vai dizendo: ele está falando de Jesus. A igreja foi chamada para falar de Jesus. Fazer missões é falar de Jesus. E Filipe vai falando para ele, vai orientando, vai pregando sobre Jesus, e de repente, com certeza passou pelo batismo também, como era o batismo, como Jesus havia ensinado, e de repente aquele homem vê água, e quando ele vê a água, ele diz: olha, ali está a água, o que me impede de ser batizado? O Espírito Santo já tinha entrado na vida daquele homem. E Filipe fala nada, desceram da carruagem e foi batizado aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e voltou lá para a Etiópia convertido, sendo um missionário, segundo a história, um daqueles que levou o Evangelho para aquela região. É isso que Jesus faz, basta crer. Não tenta receber Jesus pelo intelecto, não. Não tenta receber Jesus pela razão, não. É fé, é crer. Quem crê que Jesus está neste lugar?
Aleluia. Olha o que diz Romanos, capítulo de número 10, e versículo de número 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9, veja o que diz: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Aleluia. Eu vou repetir aqui: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Quem pode dizer aqui: Jesus é Senhor? Diga: Jesus é Senhor. Isso é bíblico. Levante as mãos e diga: Jesus é Senhor. Aleluia. Isso incomoda o inferno, isso incomoda Satanás, mas a igreja deve sempre dizer: Jesus é Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê. Alguém pode dizer assim: olha, pastor, se eu crer em Jesus, o que vai ser da minha vida? Será que vai dar certo mesmo? Será que essa receita dá certo mesmo? Olha o que Paulo diz para você, porque a Escritura diz: ninguém que nele crê, nele quem? Jesus. Ninguém que nele crê será confundido. Escute com atenção: crê em Jesus, porque não haverá confusão no seu coração. Há confusão no nosso coração quando cremos em alguém que não tem poder para salvar. Quando colocamos a nossa confiança em nomes que não têm poder para nos perdoar. Mas Jesus não. Jesus é o nosso Redentor. Ele é o único mediador entre o homem e Deus. E Ele está aqui nesta noite, e Ele te convida: creia, creia, e será salvo, tu e a tua casa. E além da salvação da alma, que é a mais importante bênção, Ele também cura a enfermidade. Além disso, Ele também liberta da opressão do maligno. A depressão vai embora, a angústia vai embora, a tristeza vai embora, o desânimo vai embora. Você sairá daqui renovado, porque Jesus, Ele faz a obra por completo na vida do homem. O tempo acabou, mas estão aqui as duas receitas para quem quer fazer parte do reino de Deus: arrependimento e fé. Arrependei-vos e credes no Evangelho, e será salvo. E eu termino perguntando: onde tem alguém que veio ao culto e quer mudança na sua vida, e quer entregar sua vida a Cristo como Salvador? Aí pela internet você pode fazer isso também. Digita o seu nome e diga: eu quero Jesus como meu Salvador. E aqui, onde tem um senhor, uma senhora, um jovem, uma criança, um adolescente que deseja entregar sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Jesus te ama, Ele quer te salvar. Eu venho como estou, eu venho como estou. Onde tem alguém para Cristo? A igreja ora e trabalha. Porque Jesus por mim morreu, eu venho. Se tem uma vida para Jesus, levante a mão. Você crê que Jesus quer te salvar, perdoar os seus pecados? Tome uma decisão hoje. A decisão está nas suas mãos. Onde tem alguém, levante a mão assim, ó. A
igreja se coloque em pé. Alguém que esteja afastado da igreja, Jesus quer salvá-lo. Eu venho como estou. O Espírito Santo fala ao seu coração. A Bíblia diz que não devemos resistir quando Ele fala. Entregue a sua vida a Jesus. Se há alguém para Cristo, crie coragem, confesse Jesus como Salvador. Alguém que esteja afastado, levante uma das suas mãos assim. Queremos orar por você.